A gente já falou da ativação. A gente vai falar agora da importância do produto, do resultado da ativação do linfocito. De um dos resultados, na verdade, né? Que é a produção de anticorpos, tá? Anticorpos que também são chamados de imunoglobulina. Gente, silêncio, por favor. Anticorpos que também são chamados de imunoglobulina. Quais são as imunoglobulinas? Muito bem. Quantas são? Muito bem. Antes de passar os slides, fazer uma revisão básica. Onde é que eu encontro IgA? IgA na? Bueno. Qual é a única que atravessa a placenta? É. Já começaram bem. Qual que ativa o sistema complemento? Qual? IgM e IgG. IgG. Tá? Quais estão relacionados com o câmbio de isotipo? IgM e IgD. Agora sim. IgM e IgD. Bueno. Então, qual seria a função dessas imunoglobulinas? Várias, né? Neutralização, opsonização, ativação do sistema complemento, confere imunidade neonatal. Então, tem várias funções desses anticorpos. O que é que a gente vai aprender? Como é que se configura a sua estrutura, como está configurada. Vocês vão ver que uma imunoglobulina, por exemplo, vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Onde determinada parte aqui dessa imunoglobulina a gente vai chamar de região variável. Também vai ter uma região que a gente vai chamar de constante, tá? Então a gente vai passar a conhecer as características dessas imunoglobulinas. Vamos passar a conhecer quais suas funções, como está dada a sua estrutura, tá? Dentre outros. Então, começar. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem. Questão de prova, inclusive. Tá? Quem era esse? E esse? O péptido, certo? Quando esse péptido chega aqui para o TCR, eu tenho relação do péptido agora com o TC. Beleza. A força de união desse cara aqui, desse péptido com esse TCR é débil, fraca. Por que que a força de ligação tem que ser fraca? Porque eles precisam de se desligar. Muito bem. Porque da mesma forma que precisa ativar o TCR pelo contato, precisa uma hora sair. Imagina que se ficar toda hora preso, vai estar ativo toda hora, é um problema. Beleza? Agora, quando a gente fala da união de um antígeno, seja qualquer que seja um antígeno, um lipídio, uma proteína, um carboidrato que esteja presente, por exemplo, em uma bactéria, em um vírus, um protozoário, o que for. A força de ligação de um antígeno com um anticorpo é forte. Por que que é forte? Porque esse antígeno, para que o anticorpo possa desenvolver a sua ação de neutralização, tem que ficar unido. Se desliga, não tem ação. Concorda comigo? Não tem neutralização. Não tem ativação do sistema complemento. Tem que estar fortemente ligado. Isso vocês precisam saber. Outra coisa que vocês precisam saber. Uma imunoglobulina, seja IgA, IgD, IG, reconhece uma infinidade de antígenos. Muitos, trilhões de antígenos. Por quê? Eu tenho só uma bactéria no mundo, tenho só um vírus. Se eu tenho várias bactérias, vários vírus, vários protozoários, eu posso ter vários antígenos. E a minha imunoglobulina tem que reconhecer esses vários antígenos. Então eu tenho um espectro de reconhecimento amplo. Agora,
Quanto ao TCR, qual é o espectro de reconhecimento dele? Específico, limitado, porque só reconhece péptide. Ok? Limitado, específico, tá? Então vocês têm que fazer essa comparação. Duas questões que eu quero que vocês saibam desse slide aí. Força de ligação, quem tem mais? Imunoglobulina ou TCR? Força de ligação, quem tem mais forte? Imunoglobulina? Imunoglobulina. Agora, espectro de reconhecimento, quem tem maior? Imunoglobulina ou TCR? Imunoglobulina. Porque o TCR só reconhece péptide. Muito bem. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma comparação de uma imunoglobulina com o TCR. Bueno. Vou pedir outra. Eu já pedi sua, eu não vou pedir mais sua não. Alguém me dá uma folha para não roubar. Essa eu já pedi também. Me dá uma folha aí na frente. Sou um péssimo professor, eu nunca trago um apagador. Oi. Força de ligação, quem tem mais? O TCR com o péptido ou o antígeno com a imunoglobulina? O antígeno com a imunoglobulina. Mas aqui, ó, só para fazer uma colocação, a comparação é de células páreas, né? O quê? É um linfócito com uma célula dendrítica. Sim. É só um reconhecimento. Sim. Agora, a outra já é uma ligação forte, porque já são pares, né? Eles já são células contrárias. Só são um antígeno qualquer com a imunoglobulina. Qualquer antígeno. É porque eu estava pensando que o anticorpo também faz ligação com célula dendrítica ou com linfócito. Faz. Aí essa ligação, ela é fraca também ou ela é forte quando tem anticorpo nessa situação? A célula dendrítica ou o macrófago, o que é que vai ter dentro dele? A célula dendrítica ou o macrófago, o que é que vai ter dentro dele? Antígenos? Sim ou não? Deixa de ser antígeno? Continua sendo antígeno. Toda vez que o antígeno se relacionar com a imunoglobulina, a ligação vai ser forte. Tá? Bueno. Ok. Verifiquem essa tabela, tá? E olha essa informação. O meu receptor TCR reconhece complexo péptide do MHC. Lembra que quando o péptide já estava no MHC, qual era o nome? Complexo péptide do MHC. Em comparação à minha imunoglobulina, Napier, reconhece uma variedade de antígenos diferentes. Quer que eu dê exemplos? Bueno. Já estudaram micro, tem bactérias gram-positivas e gram-negativas? Sim ou não? Sim. Tem bactérias que têm cápsula de polissacarídeo e tem bactérias que não tem. LPS, o nome já diz tudo, lipopolissacarídeo. Lipídio com carboidrato. Concorda comigo? É um antígeno ou não? É um antígeno, inclusive esse imunógeno, que desperta resposta imunológica ao LPS. A cápsula de polissacarídeo é o quê? Carboidrato. Então eu vou ter antígenos que têm origem de carboidrato, eu vou ter antígenos que têm origem proteica, eu vou ter antígenos que têm origem lipídica. E todas essas variações de antígenos podem se unir a anticorpos. Ok? Isso vocês têm que saber. Tá? Antígenos são macromoléculas que se unem a anticorpos. Quais as funções dos anticorpos? A gente já falou. Neutralização. Por que um anticorpo neutraliza um patógeno? Bloqueia. Bloqueia o quê? A ação. Se um patógeno libera enzima e toxina, ele não vai liberar mais. Streptococcus não liberava streptolizina O. Se eu bloquear, se eu neutralizar, ele libera mais? Não libera.
Ele vai se multiplicar se eu neutralizar ele? Não vai se multiplicar, não vai invadir outras células. Eu neutralizo, eu impeço a ação dele. Ativação do sistema complemento. Mais uma vez, quem ativa? Qual? Antígeno, os anticorpos. Quais são os anticorpos que ativam? IgM e IgG. Qual via? Via neoplásica. Bueno. Outra função é marcar. Os anticorpos marcam. Lembra que eu falei na PA? Se uma célula está com um patógeno dentro dela, o anticorpo pode ir lá e marcar para facilitar esse processo de fagocitose. E citotoxicidade. Aí a gente lembra dos CD8. Ela... Utilização faz isso também, né? Marcação. Marcar, mas marca dentro da célula. Tá? Bueno. E marca proteínas que devem ser eliminadas. Ok. Um ser humano, essa é a informação retirada do livro, tá? Bem assim tá no livro. Um ser humano adulto de 70 quilos, que não tenha comorbidades, com saúde, né? Sano, produz de 2 a 3 gramas de anticorpos por dia. Dentre essa produção, o anticorpo, ou seja, a imunoglobulina, que tem maior produção diária, é a IgA. E a IgA, você já sabe que está presente presente mais aonde? Mais aonde? Mais aonde? Tem mais 2 lugares. Na luz intestinal. Na luz intestinal, no intestício, ok. Mais um lugar. Onde? Secreções, aí continua. Leite materno, urina, suor, também secreções. Mas tem mais um local. Em la sangre. Tá? Em la sangre. Bueno. Todas essas imunoglobulinas, elas compartem uma estrutura semelhante, tá? Todas essas imunoglobulinas compartem uma estrutura semelhante. A estrutura de uma imunoglobulina dispõe de 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeiras, uma região variável e uma região... Vou repetir. A estrutura de uma imunoglobulina tem 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeiras, uma região variável e uma região constante. Aí já, quem está gravando ou quem quer anotar. A região variável tem a função de união e reconhecimento ao antígeno. Na região variável, depois eu vou mostrar onde é que é a região variável. A região variável tem a função de se unir com o antígeno. A região constante tem função efetora. Efetora significa o quê? Ação. Desencadear alguma função. Sim ou não? Olhem para a imagem agora. Desse lado aqui, eu tenho uma imunoglobulina secretada, circulante, como a IgG. Desse outro lado aqui, eu tenho uma imunoglobulina de membrana. Já quero que vocês anotem ou prestem atenção. As imunoglobulinas podem ser secretadas e de membrana. Secretadas e de... Anotem quais são as secretadas e quais são as de membrana. Secretadas. Secretadas, primeiro. IgA, secretada. IgG também pode ser secretada. IgM pode ser secretada? Tem certeza? IgM pode ser secretada? Em menor quantidade, sim. Mas preferencialmente ela é de membrana. Mas também pode ser. Quais são as secretadas então? IgA e IgG. Bota só essas duas, que se pedir na prova cite secretada, você já sabe que é dessas duas, para não confundir. IgA e IgG. Bueno. De membrana, IgM e IgD. É só lembrar do linfocito B. Quais eram que estavam na membrana do linfocito B? IgM e IgD. Matou mais uma questão. De membrana, IgM
M de Maria e IgD de dado. Tá? É pouco falado, né? Esse GD. E é porque ele não tem quase nenhuma função. E quais delas podem ser tanto secretada como de membrana? IgM pode ser tanto secretada ou como de membrana. E o IgE pode ser tanto secretada como também de membrana. Bueno, agora, gente, preste atenção. Vamos identificar onde é que estão as cadeias pesadas que eu falei para vocês e as cadenas li. Mas antes de a gente fazer essa identificação, as imunoglobulinas são moléculas proteicas, sim ou não? São proteínas? Sim ou não? Vocês já estudaram na biologia 1 que as proteínas podem ter função defensiva, de transporte. Quem me diz uma proteína que tem função de transporte? Função de transporte. Também, hemoglobina. Outra proteína em função de transporte. A hemoglobina é uma, beleza. Outra, mais fácil. Vocês já estudaram na biologia. Aquapor. E função de defesa, imunoglobulina. Tá? Então, as imunoglobulinas são proteínas que têm função de defesa. Agora, se é uma proteína, está constituída como? De sucessivos aminoácidos. Qual era a fórmula do aminoácido? Só vocês, que eu já disse, não pode. Desafio uma pessoa a vir aqui no quadro e escrever a fórmula do aminoácido. Só vocês que não podem, porque vocês já sabem. Alguma pessoa? Não sabem? Vocês têm que saber. Oi? Chegou perto, falta um. E o radical? Mais um. São 4 substituintes. 6 anos já que eu estudei isso. Hidrógeno. Isso é um aminoácido, sim ou não? Então, para que eu tenha uma proteína, eu tenho que ter vários desses unidos por enlaces peptídicos. Então, eu tenho que ter um aminoácido aqui, que vai unir com outro aminoácido, por enlaces peptídicos. Olha a imagem lá agora da imunoglobulina. Olha a imagem. O que é isso? O que é isso aqui? Carboxílio. Lá em cima? Amino. Ou seja, proteína termina com o ácido carboxílico de um lado, grupamento amino do outro. Ok? Então a imunoglobulina, como é uma molécula proteica, ela vai ter um extremo aminoterminal que está para fora, nesse caso, para fora da membrana, externamente, e que vai fazer esse reconhecimento do antígeno, porque é aí que vai estar a região variável. Olhem lá. E vai ter um extremo carboxi terminal, que se ancla à membrana se a imunoglobulina for de membrana. Vem comigo aqui. Região carboxi terminal. Está penetrando na membrana, no caso de ser uma imunoglobulina de membrana. E a região aminoterminal é onde se situa a nossa região de união ao como é o nome da zona de união ao antígeno? Variável. A minha região variável, então, ela é formada por uma fração da cadena ligeira, que seria em verde. Tudo isso aqui é cadena ligeira, em verde. Todo em azul é cadena P. Ou seja, uma fração da cadena ligeira mais uma fração da cadena pesada me constituem a zona de união ao antígeno. E Valdir, esse aqui faz parte da zona de reconhecimento? Esse aqui faz parte? Faz ou não? O que vocês acham? Esse aqui faz parte da zona de união ao antígeno. Esse Czinho aqui. Essa região constante da cadena ligeira faz parte da zona de união ao antígeno? Não. Esse C não... Questão de prova.
não participa do reconhecimento do antígeno. Olha como ele está fora, gente, aqui da placa. Esse Czinho, essa fração constante da cadena ligeira, não participa do reconhecimento do antígeno. Certo? Como é que vai ser reconhecendo o antígeno? Uma fração da cadena ligeira mais uma fração da cadena pesada se unem entre si e formam uma zona de união antígeno. Qual é o nome dessa zona de união antígeno? Região variável. Tá vendo que essa cadena, essas cadenas aqui, essa cadena pesada se relaciona com essa outra cadena pesada por uma ligação aqui, vocês estão vendo? Essa aqui se relaciona com essa aqui por uma ligação química, tá vendo? O nome desse enlace é enlace disulfuro, tá? Por que o enlace disulfuro? Porque ocorre entre uma cisteína, que é um aminoácido presente nessa cadena pesada, e outra cisteína presente nesse outro aminoácido dessa outra cadena pesada. Porque cisteína é um aminoácido que tem enxofre na sua cadeia lateral. Então, nós temos a formação de um enlace de sulfuro que une as cadenas pesadas. Tá? Bueno. Tá vendo isso aqui? Qual é o nome dessa região constante aqui? CH. E essa aqui? CH2. Tá vendo essa estrutura aqui? Essa aqui? Sim ou não? O nome dessa estrutura que está entre CH1 e CH2 da cadena pesada se denomina bisagra. Questão de prova. A bisagra está entre CH1 e a função da bisagra é? Uma das funções da bisagra é? Flexibilidade. E outra função é? Outra função é aqui que ocorre os subtipos da IgG. A IgG tem 1, 2, 3 e 4. Essa região aqui, gente, é muito flexível e é sensível à proteólise. Proteólise é o quê? Corte. Então, corta ligações aqui, essa região se desfaz e quando ela se complementa novamente, já se forma um subtipo de imunoglobulina. Ok? O que mais? Outra característica. Essa região aqui de reconhecimento, que tem o reconhecimento do antígeno, a gente chama de região Fab. E a região que a gente falou, que era a região constante, seria essa daqui, que está formada pelas cadenas pesadas, seria a região constante, e que é responsável pela função efetora do anticorpo. Por exemplo, olha o que é que tem aqui. Olha o que é que tem aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Zona de união ao sistema complemento. Sistema complemento faz o quê? Inflama e opsoniza. É uma ação ou não? É uma ação efetora. Por isso que a gente diz que essa fração, a região constante, é a que faz função efetora. É aqui também, é a esse nível também, ó, é a esse nível na região FC, na região efetora, que acontece o câmbio de isotipo. Duas coisas eu quero que vocês entendam que acontece na fração constante. Câmbio de isotipo e união do sistema complemento. Ação efetora. E na região Fab? Na região Fab acontece o quê? Na região Fab acontece o quê? Estão dormindo, né? Na região Fab acontece o quê, gente? Zona de união ao antígeno. É porque na região Fab é que se situa a região variável. E a região variável é a zona de união ao antígeno. Agora, dentro dessa região variável, dentro dessa região variável aqui,
eu tenho sequências de 10 aminoácidos. Várias sequências, vários segmentos de 10 aminoácidos dentro disso aqui. Tá? O nome dessa sequência, desses segmentos de 10 aminoácidos, são denominados de CDRs. Tá? CDR é uma região que está dentro da região variável e é conhecida como região hipervariável. Onde é que está a CDR? Onde é que está a CDR? Dentro da região variável. Como está constituída a CDR? De 10 aminoácidos. Quantas CDRs eu tenho? 3. Tá? E qual a função da CDR? As CDRs, elas se juntam, essas sequências de 10 aminoácidos vão se juntando e vão promovendo uma superfície de contato com o antígeno. Tá? Vão promovendo, é como se a minha mão fosse a CDR e o antígeno fosse o piloto aqui. As CDR é como se formasse um chão para que o antígeno pudesse se unir a essa região hipervariável. Por que hipervariável? Porque eu tenho muitos antígenos e eu preciso dessa variabilidade. Tá? Dentre essas três, a região que mais varia, a CDR que mais varia, que mais produz esse contato, seria a CDR3. Questão de prova, tá? Bueno. CDR3 é que produz o contato mais extenso com o antígeno, tá? Bueno. Que mais? Outra característica. Um anticorpo de membrana, uma imunoglobulina de membrana, na sua região carboxiterminal, essa sua região, a região carboxiterminal, é hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Tem fobia à água. E a região carboxiterminal de um anticorpo secretado é hidrofílico. Tá? Bueno, quantas características eu já disse para você? Uma sobre a região carboxiterminal. Outra sobre a zona de união ao antígeno. Quem une? Quem une? FAB. E FAB está onde? Na região variável. Função da fração constante. Efetora. Como, por exemplo, união do sistema complemento e o câmbio de isotipo. São ações efetoras. E o enlace que une as cadenas, como é o nome? Enlace disulfuro, que está formado entre cisteínas, que são aminoácidos que compõem essas ligações. Agora a gente vai ler o slide para a gente notar o que é que o slide fala para a gente. Vê só. As cadenas pesadas, aqui no lado direito são as azuis, constam de regiões aminoterminais variáveis, ou seja, onde é que está o grupamento amino? Está na região constante ou na região FAB? Hein? FAB. Olha lá. Na região FAB é que se encontra a região variável, é que se encontra o grupamento amino. Olha lá o Nzinho lá em cima. Que participam do reconhecimento do antígeno. E de regiões carboxiloterminais constantes, que participam de ações ou funções efetoras. Então, onde é que está o grupamento amino? Região variável, FAB. Onde é que está a região carboxiterminal? Efetora. Tá? Todas essas coisas você tem que saber para a prova. Como eu disse, dentro da região variável eu encontro essas sequências de 10 aminoácidos denominadas de CDR. CDR se conhece por região hipervariável. É a partir dessas regiões hipervariáveis que a minha imunoglobulina consegue se conectar, né? Entrar em contato, fazer relação com os meus variados tipos de antígeno. Porque essas regiões vão variando e permitem esses mais variados tipos de contato com o antígeno. Qual que mais varia? Qual que mais varia? 3. Bueno, aqui está, ó. O contato mais extenso se produzem na terceira região hipervariável. Quem quer tirar nota boa imuno? Levanta a mão. Então tem que saber essa tabela. Tá? Obrigatório.
Tá? Obrigatório saber essa tabela. O que é que diz aí pra gente? Os tipos de imunoglobulina, a sua estrutura, a sua meia-vida plasmática, que aqui no espanhol é semivida, e a concentração sérica dessas imunoglobulinas. E a sua função. Diz tudo praticamente que a gente precisa saber. IgA, qual a função? Primeiro vamos para a função. IgA, imunidade da defesa da mucosa. Beleza, você já sabe. IgD, não tem uma função específica, muito bem. IgD não tem uma função específica. Dizem que atua na maturação do linfócito B. Tá? Está na membrana do linfócito B. IgE, também já sabem. Alergia e defesa de parasitas, antiparasitário. IgG, complemento, imunidade neonatal, tá? IgM, primeira imunoglobulina que surge em uma resposta aguda. Ivaldo, é obrigatório que uma IgM surja em um processo de fase aguda? Sempre vai ser a IgM? Sempre só vai ter IgM em fase aguda? O que vocês acham? Hã? Eles não podem, que eles já sabem ali. Mas vocês aqui. Sempre vai ter IgM em fase aguda? Sim ou não? O que vocês acham? Porque assim, quando a gente fala de IgG é fase crônica. Vocês já aprenderam isso desde o colégio. IgM é de fase aguda. Mas sempre uma enfermidade que está iniciando vai ter só IgM? Ou sempre uma que está em fase crônica vai ter só IgG? O que vocês acham? Pode ter as duas. Pode ter as duas. Tá? Vou explicar. Vê só. Lembra do câmbio de isotipo? Lembra? O que é que estava na membrana do linfocito? B. IgM ou IG? Pode trocar para um IgM, pode trocar para um IgG. Então, como que eu vou saber se meu paciente... o paciente está com dengue. Um exemplo. Preste atenção que é caso clínico, gente. Importante para a vida de vocês. De todos nós, na verdade, né? Que eu me incluo nesse... Às vezes eu esqueço que eu sou estudante também. Bueno, o paciente está com dengue, tá? A dengue tem um período de incubação de 5 a 7 dias. Se você fizer uma sorologia no seu paciente, chegar no seu consultório, você vai perguntar quantos dias os sintomas ele está sentindo. Ele vai dizer, aproximadamente de 3 a 4 dias. Qual é a imunoglobulina que vai estar? IgM? Mas o paciente mente. Ele vai dizer a você que está com 3 dias, 4 dias, mas pode ser com 5. Pode ser com 6. Então eu posso ter seroconversão. Eu posso ser que essa IgM já dê lugar a um pouco período de tempo. Então eu posso ter um leve aumento de um IgG. Aí você vai pedir uma sorologia do paciente. Seu João, vou solicitar para você aqui uma sorologia para ver como é que estão os seus níveis das imunoglobulinas. Eu preciso saber se você está com o início dos sintomas ou você já está ficando melhor. Está produzindo anticorpos IgG, por exemplo. Quando você pega o resultado do exame, está lá, IgM positivo e IgG positivo. Aí você, porra, será se ele já estava com o início, está com 3 dias ou 2, ou já passou de 7, 8, 9? Entende? Você precisa saber. Se o paciente está com manifestação clínica, deve estar com IgM aumentada. Se não tem manifestação clínica, mas a IgG está aumentada, significa que o paciente já está respondendo ao patógeno, certo? Bueno, vocês vão ver isso mais em microbiologia 2, quando o professor falar em toxoplasmose, tá? Toxoplasmose é uma doença que pode ser transmitida através das fezes do gato, tá? E é uma preocupação mundial nas embaraçadas, porque pode causar microcefalia no feto. Bueno, e aí você tem que testar. Uma mulher está grávida, está em uma zona endêmica, Paraguai. Vamos supor que o Paraguai tem muito gato na rua, não tem não? Está numa zona endêmica. Você, como médico, está atuando aqui no Paraguai. Todo mundo vai passar no Revalida, graças a fé em Deus. Mas você está atuando aqui no Paraguai. Está numa zona endêmica que tem muito gato. Está atendendo uma embaraçada, uma grávida. Você tem que solicitar uma sorologia para ela.
Tem obrigatório em toda grávida solicitar sorologia. Protocolo. Em região endêmica, protocolo. Tem que solicitar IgG. A IgG pode estar positiva, negativa, isso depende do trimestre da gravidez e dos sintomas clínicos que vocês vão relacionar. Porque a depender do trimestre, isso tem uma gravidade maior. Tá? A depender do trimestre tem uma transmissão maior, a depender do trimestre tem uma gravidade maior. Fiz o teste na grávida, deu IgG positivo. Como eu sei se ela está no início de um processo infeccioso ou se ela está já num processo mais crônico? Só deu IgG positivo. Só sei da IgG, só tem esse dado. Como é que eu vou saber? Não necessariamente. Teste de avidez. Muito bem, querido. Teste de avidez. O teste de avidez é um teste que verifica a força de ligação do antígeno com o anticorpo. Se eu fizer, eu fiz uma sorologia na grávida, deu IgG baixa avidez. Significa que a força de ligação é baixa. Então essa IgG que deu positiva e que deu o teste de avidez com baixa avidez, não, ela está com a infecção recente. Se der IgG alta, está com infecção porque está muito ligado, está em fase crônica da doença. Está muito forte a ligação, está cronificado já. Então, é assim que se utiliza. Bueno, está infectada, está desenvolvendo forte ligação com a imunoglobulina. Bueno, mas aqui é só para a gente ter esse conhecimento clínico. Vem para cá. Voltando aqui para o nosso quadro. Qual é a que tem maior concentração plasmática? Qual? Tem certeza? Maior concentração plasmática? IgG. Quanto é? 13, e menor concentração plasmática? IgD, porque IgD é de membrana, não está no plasma, está na membrana dos linfócitos B. Bueno. E no que diz respeito à semivida. Semivida é o quê? Semivida. Tempo de permanência. Tempo de permanência de uma molécula na circular, na concentração sérica, não é isso? Bueno. Qual é o maior tempo de semivida? Quantos? 23 dias. Um pouquinho para a minha área aqui. Se eu digo para vocês, qual é a semivida de uma nimesulida? Sim. 12 horas. Porque eu preciso repetir, a nimesulida é um anti-inflamatório de 12 em 12 horas. Então, é o tempo que a molécula permanece na circulação sanguínea. Bueno. Quanto à forma secretada, a IgM é um pentâmero, a IgG é um monômero, a IgE é um monômero, a IgD é um monômero e a IgA pode ser um dímero, um monômero ou um trímero. Geralmente é um dímero a IgA. E a função a gente já disse. Para que serve a região bisagra? É a região que tem maior flexibilidade dentro do anticorpo. Essa flexibilidade garante, por exemplo, que a IgG possa se converter em seus subtipos. Quais os subtipos da IgG? Está aqui. Tá acho que é do outro. Aqui, ó. IgG1, IgG2, IgG3 e o IgA também. Se cai na prova, quais as imunoglobulinas têm subtipos? IgA e IgG. Beleza? Quais imunoglobulinas têm subtipos? Subtipos. E esses subtipos são originados em que região? Na região bisagra. Onde é que está situada a região bisagra dentro da molécula do anticorpo? Entre CH1 e CH2. Muito bem. Esse slide aqui, vocês viram ontem que eu escrevi um texto e coloquei assim, conceitos naquele texto. Vocês viram que eu coloquei conceitos? Aqueles conceitos, juntamente com esses conceitos aqui, aí eu digo, não aprendam não. Pode decorar mesmo. Aí pode decorar. Aqueles conceitos com esses aqui, vocês vão ler e vão decorar para a prova. Porque cai no verdadeiro ou falso. Tá? Ela vai trocar o conceito de idiotipo
com alotipo. Ou colocar imunógeno com o conceito de antígeno. Ela vai trocar. Então vocês têm que saber na ponta da língua o conceito de cada coisa. Conceito de... Coloca aí. Eu preciso saber o conceito de antígeno, imunógeno, alotipo, idiotipo, parátopo e epítopo. Todos esses conceitos vocês precisam saber. Tá? Que diz respeito ao nosso conteúdo. São conceitos para saber o que é um imunógeno, o que é um antígeno, o que é um alotipo, o que é um parátopo, o que é um epítopo. Um epítopo é o quê? É a parte do antígeno que se une ao anticorpo. E parátopo é a região do anticorpo que se relaciona com o... Ou seja, parátopo é do anticorpo, o epítopo é do anti. Então vocês têm que ter esses conceitos na ponta da língua. Anticorpos monoclonais. Para que serve um anticorpo monoclonal? Para que serve? O uso. Vamos para o uso, depois a gente explica o mecanismo. O uso de um anticorpo monoclonal. Oi? Para que serve? Para que se utiliza um anticorpo monoclonal? Se utiliza em laboratório. Para quê? Para imunodiagnóstico de enfermidades autoimunes. Pode ser utilizado também em tratamento de câncer, de alguns tipos de câncer. Tá? E como se descobriu esses anticorpos monoclonais? Tá? Depois vocês botam uma historinha bem bacana na internet. No livro também tem. Como se descobriu? Existe um câncer, é o câncer que afeta as células beta, linfócitos B, chamado mieloma múltiplo. Tá? Depois pesquisa na internet. Mieloma múltiplo. Quando esse câncer começa a se proliferar, e é um câncer que afeta o linfócito B. Então as células neoplásicas do linfócito B começam a se proliferar de maneira anormal. E o que é que o linfócito B produz? Anticorpo. Só que essas células neoplásicas desse tipo de câncer, quando começam a se proliferar de maneira anormal, o anticorpo que ela secreta, que o linfócito B secreta, se desconhece a especificidade. Então o que é que os cientistas fizeram? Porra, se esse anticorpo que está sendo expresso nessa célula maligna, nessa célula tumoral, não se sabe o reconhecimento que ele faz, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar esse anticorpo em laboratório, vou mudar a sua característica e vou fazer ele atuar de forma específica agora. Porque ele não tem uma especificidade. Eu vou tornar ele específico, para que ele combata a própria célula tumoral. Entende? Mais ou menos isso. Agora, quais os usos vocês precisam saber? Da história vocês não precisam, mas dos usos vocês precisam. Marcadores fenotípicos, imunodiagnóstico, identificação de tumores, tratamento. Aqui são algumas enfermidades e o tipo de anticorpo monoclonal. Bueno, o que é isso aqui? Câmbio de isotipo. Vamos lá. Linfocito B maduro tem que anticorpo na membrana? IgM ou IgD. No momento que a interleucina chegar aqui no linfócito B, ele muda a classe. Sai IgM ou sai IgD e fica IgG ou IgE ou IgA. Câmbio de isotipo. Não esqueçam disso aqui. Tá? Não esqueçam disso aqui. Uma hora ou outra ela vai cobrar isso para vocês. Não sei se vai ser agora, não sei se vai ser na final, mas vai cobrar. Também chama Swift deu anticorpo. Isso aqui é só a semivida. Agora sim. Deixei a melhor parte para depois. Eu já dei isso aqui para vocês. Não escrevi para vocês isso aqui, tá? Tá lá no grupo. E aí essa aqui eu posso até ficar feliz. Eu errei aquela na final, aquela questão lá das propriedades, que eu disse a você que eu errei, mas essa 3 pessoas acertaram e eu fui uma das pessoas que acertou. Todo mundo errou. Ninguém sabia, ninguém olhou esse desenho. Ninguém olhou, todo mundo só deu atenção às outras informações. Para que eu vou olhar um desenho, ela vai cobrar isso nada? Pois foi lá, ela cobrou. Como se desenvolve a imunidade neonatal? Quando todo mundo via essa questão, botou a mão na cabeça, perdi 3 pontos. A reação era essa, um olhava para o outro assim, meu Deus, todo mundo desesperado, ninguém sabia. Ninguém sabia. Vou explicar.
porque se isso acontecer com vocês, você já está com a informação. Lembre-se que eu escrevi para vocês, acompanhe a minha explicação agora e vocês depois vão no texto para correlacionar. Bueno. Para entender isso aqui, nós precisamos entender 4 disciplinas. Olha como é complexo. 4 disciplinas eu preciso aqui. 4. Eu preciso da embriologia, eu preciso da fisiologia, eu preciso da imunologia e eu preciso da biologia. 4 disciplinas eu preciso para entender isso aqui. Vamos ver se vocês passaram em embriologia, eu vou precisar falar com a doutora Andréa. Sei não. Qual dia se estabelece a circulação útero-placentária? Eu quero a semana e o dia. Qual, sem olhar no chat GPT, qual dia se estabelece? 12º dia na segunda semana. Acertou, colega. A circulação útero-placentária acontece entre o 11º e o 12º dia na segunda semana de gestação. Bueno, vamos relembrar um pouquinho a embriologia, para a gente entender aqui. Bueno, vocês sabem que, como termina a primeira semana de gestação? E inicia a segunda. Como termina a primeira e inicia a segunda? Termina com a implantação do blastocisto, beleza. Mas isso terminou a primeira semana. E agora, o que é que tem que haver no início, logo nos primeiros dias da segunda semana? Isso já foi formado. Bueno, agora sim. Lembra que aqui a gente tem trofoblasto. Trofoblasto. E aqui em cima eu tenho sincitiotrofoblasto. Muito bem. Trofoblasto. Ok. Ao redor da segunda semana de gestação, entre o 11º dia e o 12º dia, esse sincitiotrofoblasto começa a se proliferar, vai subindo em direção ao útero materno e vai erosionar os sinusoides maternos, os capilares que por aí passam. Quando esses capilares se erosionarem aqui pela invaginação do sincitiotrofoblasto, tá? Se estabelece aqui o que a gente conhece como circulação útero-placentária. Ou seja, os nutrientes da madre começam a chegar para o feto. Chega nutriente, chega oxigênio, tá? Chega todas as coisas que devem chegar, incluindo a nossa imunoglobulina. Bueno, isso aqui posteriormente vai formar a nossa placenta, tá? Placa coriônica, placenta. A IgG que está nos capilares vai passar ao espaço intersticial que fica
entre o capilar e a placenta e depois que ela está no espaço intersticial, ela vai entrar a placenta, entrar para dentro do feto por um processo denominado de micropinocitose. Bueno. Micropinocitose é um tipo de pinocitose. É um tipo, na verdade, de endocitose. Englobamento de partícula. Essa partícula estava no espaço intersticial, foi englobada pela placenta. Bueno. Quando estiver dentro, já do feto, essa imunoglobulina vai ser colocada em uma vesícula. Vai permanecer aí no endossoma. Vai permanecer do jeito que está, dentro do endossoma. Por que ela tem que permanecer dentro do endossoma? Porque no sangue da madre, quando ainda estava no capilar, essa IgG, qual é o pH do sangue? 7,35, 7,45. A esse pH, a IgG não sofre degradação. Mas quando ela entra para dentro da célula, qual é o pH do citosol de uma célula? Aproximadamente 7, 7,2. A esse pH 7, 7,2, a IgG já é degradada. Por isso que quando há esse evento de endocitose, de micropinocitose, a IgG tem que se manter dentro do endossoma. Como que ela se mantém dentro do endossoma? Porque no momento que se formar esse endossoma, aqui na membrana do endossoma, eu tenho um receptor chamado de FcRn. Tá? Então, a imunoglobulina vai se unir a esse receptor FcRn e forma um complejo. Complejo IgG FcRn. Uniu, formou esse complejo. E fica aí até que, porventura, possa ser utilizada pelo feto. Tá? Se o feto, por exemplo, está tendo algum processo viral ou bacteriano, essa IgG vai ser utilizada pelo feto. Vai ser demandada ao feto. Agora, parte dessa IgG que não foi utilizada pelo feto deve ser reciclada. Deve voltar para a circulação. Deve voltar para cá para a circulação. Tá? Ou seja, ou ela vai ficar disponível para que o feto utilize dentro do endossoma, ou ela vai se dissociar, se separar do FcRn e vai voltar para circulação. Certo, gente? Esse processo é conhecido como imunidade neonatal e reciclagem da IgG. Vocês têm que responder igual que eu coloquei lá para vocês. Tá? Igual que eu coloquei para vocês. Quem está gravando, vão pela minha explicação, mas sempre vão comparando, porque lá eu parei para digitar certinho do jeito que vocês devem responder. Tá? Então responda daquele jeito. E é uma questão que pode ser cair na prova sim. Tá? Isso é importante, porque é importante. É importante. Bueno. Aqui está um exemplo de anticorpo monoclonal. Por exemplo, uma IgG modificada que tem uma ação específica. Qual é a função do TNF? Qual a função do TNF? Pró-inflamatória. Se eu estou botando uma imunoglobulina anti-TNF, diminuo o meu processo. Quer ver um exemplo? Doença de Crohn. Alguém sabe o que é? Doença de Crohn. É um distúrbio que ataca o intestino. Bueno, causa uma inflamação crônica no intestino? Não. Bueno. É legal que eu utilize esse anticorpo monoclonal nesse tipo de situação? Sim. Por quê? Anti-TNF. Inibe a ação do TNF, reduz o quadro inflamatório. Bueno.
Obrigado.